Em 1931, misteriosamente, luzes muito estranhas e incomuns começaram a aparecer em um determinado ponto de uma linha de trilhos abandonada, em uma pequena cidade do Arkansas, Estados Unidos. Aqui, nós vamos abordar a lenda das luzes de Gurdon, além das suas histórias de origem e teorias que expliquem esse fenômeno. Gurdon é uma pequena cidade localizada em Clark County, no Arkansas, Estados Unidos. A cidade, que foi incorporada em 1888, não é à toa que fica localizado onde ela está. A cidade se estabeleceu naquela localização por conta da madeira local, e como também há diversos bosques de madeira, Gurdon acabou tendo um papel muito importante fazendo isso. Gurdon acabou tendo um papel muito importante na extração de madeira. Com a construção das ferrovias, esse processo ficou muito mais fácil. Mas com o passar do tempo, os trens começaram a ser menos utilizados e, atualmente, elas estão praticamente abandonadas. Gurdon, na época em que os eventos começaram, tinha população de quase 2.200 pessoas. Atualmente, a população diminuiu consideravelmente, tendo aproximadamente 1.800 habitantes. Uma, ou talvez a única coisa que faz Gurdon ser famosa, é um fenômeno que acontece consideravelmente chamado as luzes de Gurdon. A luz de Gurdon, ou as luzes de Gurdon, é um fenômeno de luz que, até o momento, não possui uma explicação exata. Essas luzes, que se tornaram parte do folclore local, são bem famosas na região próxima. Essa luz geralmente é vista próxima dos trilhos ferroviários, especificamente em uma área arborizada de Gurdon, mas que também pode variar dependendo de quem conta. Sendo mais específico, acontece cerca de 120 km de distância a sul de Little Rock, pela Interestadual número 30. Essas luzes, sendo descritas por quem a viu, aparecem como uma luz ou luzes pairando no ar, mas que desaparecem e retornam a cada 10 segundos. Quando se olha para uma direção, a luz está lá, mas quando se olha para a direção oposta, a luz simplesmente desaparece de um lado e aparece do outro, a qual você está olhando. O interessante é que elas não apresentam uma cor única, já que elas já foram vistas nas cores azul, verde, branco ou laranja. Essa luz se balança e se move entre as árvores. Os relatos também apontam que parecia que a luz estava presa a uma corda. Segundo a lenda local de Gurdon, que tem suas variações, conta que, em dezembro de 1931, um chefe responsável pela ferrovia, chamado Will McLean, demitiu um de seus trabalhadores por supostamente essa pessoa ter causado um descarrilamento de um dos vagões de carga. Seu nome era Louis McBride. Ambos trabalhavam para a ferrovia Missouri Pacific. Não aceitando bem essa demissão, Louis agrediu e matou Will com uma picareta. Há uma outra versão desse ponto que conta Will e Louis teriam entrado em uma discussão sobre quanto tempo ele estava autorizado a trabalhar, já que naquele período, o da Grande Depressão, a empresa não pôde dar a Louis mais horas de trabalho. Então, ele ficou bravo por conta disso, bateu na cabeça de Louis com uma pá e o espancou com um martelo. Independente das duas versões, o corpo de Louis acabou sendo encontrado por um grupo de buscas nos antigos trilhos de trem. Posteriormente, Louis admitiu o assassinato e foi especificamente eletrocutado pelo seu crime. A lenda surgiria do fato de que seria Will, ou seu espírito, vagando pelos trilhos de trem com uma lanterna. Há outra variação que conta sobre um homem que foi assassinado tendo a sua cabeça decapitada também nos trilhos de trem. Porém, quando foram procurar pelo seu corpo, eles nunca o encontraram. Dizem que essa luz é utilizada pelo espírito daquele homem que vaga à procura de sua própria cabeça. E ainda há uma terceira variação que conta que esse homem acidentalmente teria caído nos trilhos de trem enquanto o trem passava. O trem acabou o decapitando e, assim como o conto anterior, o homem ou seu espírito vaga procurando por ela até hoje. Após esses acontecimentos, é quando surgem os primeiros relatos envolvendo essa luz. Um deles seria de uma pessoa chamada John. Foi relatada enquanto ele estava dirigindo o trem. John viu uma luz vindo da plataforma traseira. De início,
ele não achou que era algo realmente significante. Mas, quando ele prestou mais atenção naquela luz, ele notou que aquilo parecia estar seguindo o trem. Depois de algum tempo, ainda seguindo o trem, a luz simplesmente começou a seguir outro caminho, especificamente um que dava a um cemitério. Essa lenda, como já mencionado, é famosa em Gurdon, e ela se torna mais popular na época do Halloween. Em novembro de 1994, um fotógrafo conseguiu fotografar a primeira imagem que se tem da luz de Gurdon. Esse mesmo fotógrafo, posteriormente, também gravou a luz se mexendo nos trilhos. Agora, nós vamos entrar na parte de algumas teorias que tentem explicar esse fenômeno. Um doutor chamado Charles Lemming investigou e teorizou quais seriam as origens dessas luzes. Há quem acredite que as luzes de Gurdon são causadas por faróis de carros distantes que acabam passando pela rodovia e que acabariam dando o efeito de que são luzes que piscam à distância. Porém, o que acaba derrubando essa teoria é o fato de que há relatos de que essas luzes foram vistas durante o dia. Isso, além de que essa pista fica a mais de 3 km de distância de onde essas luzes podem ser vistas. Há uma explicação um pouco mais científica, creio que podemos chamar assim, é que seria a piezoeletricidade, que é basicamente a capacidade de alguns cristais de criarem tensões elétricas causadas por pressões mecânicas. Gurdon é um local que fica acima de grandes quantidades de cristais de quartzo, e então, por conta das tensões constantes que esses cristais acabam passando, isso acabaria gerando essas luzes brilhantes que são vistas nos trilhos de trem. Inclusive, os primeiros relatos da luz de Gurdon após o assassinato de Will McLean também aconteceram após um grande terremoto que aconteceu em Gurdon. Mesmo com essa explicação, o que não faz sentido é como as correntes elétricas conseguiriam subir até a superfície e, ainda assim, assumir ou formar bolas de luzes coloridas. Uma terceira teoria ainda conta que poderia ser o gás do pântano que é próximo dos trilhos. Gases esses que são criados pela decomposição da vegetação que entra em combustão espontânea. Mais uma vez, o problema dessa teoria é que essa luz foi vista em diversos períodos do ano, inclusive enquanto ventava. O que, pensando que essa teoria fosse verdadeira, deixa a questão de como ela aconteceria nesses períodos, já que sem o gás do pântano, em teoria, não era para esse fenômeno acontecer. Até os dias de hoje, as luzes de Gurdon ainda acontecem. Inclusive, no YouTube há diversas pessoas que parecem caçar essa luz. E o mistério do que são as luzes de Gurdon permanece sem respostas desde 1931, mesmo com uma história de origem meio incerta e com teorias que tentem explicar como esse fenômeno acontece. Se você gostou deste conteúdo, por favor, considere deixar um like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.